Então, pessoal do Polo de Lagarto e de Aracaju, do Seminário Teológico Batista de Sergipe, o CETEBASE. Como eu havia prometido a vocês, nós estamos gravando as aulas dos profetas, serão 17 profetas, nós vamos gravar e vocês vão ter esses conteúdos em gravação assim como nós havíamos combinado. Nós vamos começar hoje com o profeta Isaías, é o maior dos profetas, é o livro mais denso da Bíblia. Ele profetizou por volta do ano 740 a.C. e era um profeta falaciano, como se nós chamamos, um profeta que tinha as suas raízes no meio do povo, mas que em face do cativeiro ele esteve a serviço do governo que cativava o povo de Deus. Não que ele tivesse a ideologia daqueles povos, mas que era um profeta de Deus e do povo, mas que estava naquele momento a serviço como se fosse um funcionário público. Daí porque algumas vicissitudes que ele apresenta em virtude dessa vinculação governamental. Sobre o contexto histórico, Isaías viveu num momento importante para Israel e Judá. Ambas as nações haviam experimentado prosperidade. Durante a primeira metade do século 8 a.C., na segunda metade surgiu no horizonte a ameaça assíria. O tema da profecia de Isaías é o ideal de Deus para seu povo, da aliança, Israel, será de fato concretizado. Mais ou menos esse é o tema tratado com esses termos ou em termos semelhantes. Mas só depois que a comunidade for purificada pelo julgamento. Então havia esse senão no tema do que tratou Isaías no seu livro. A forma literária do livro é o discurso de julgamento, a exortação ao arrependimento e outras como o anúncio da salvação e o oráculo da salvação. O propósito da teologia de Isaías, ou os propósitos, Isaías alerta que o povo de Deus estava para ser julgado por infringir a aliança com ele, com Deus. O servo do Senhor desempenha um papel importante na restauração de Israel, um segundo tema, um tema que se mistura na sua narrativa. E por último, destaca a soberania de Deus sobre as nações. O valor ético e teológico do livro do profeta Isaías é que para Isaías, Deus era o santo de Israel e o criador dos fins da terra. Desafia os cristãos a esperarem em Deus, que não cortou relações com a criação. Então, havia uma desesperança junto ao povo que Isaías tenta diminuir, ou pelo menos atenuar, dizendo que Deus não cortou relações com seu povo, estava apenas aguardando alguns consertos, alguns acertos na sua relação com aquele povo. Isaías, a mensagem de Isaías é toda, mesmo que tenha temática diferenciada, sobre o Messias, o ungido de Deus, sobre o Deus, o Salvador que Deus enviaria para o seu povo. E começa com um tema pertinente, que é a solução. A solução. O Salvador associa-se sempre à solução para aquele povo. E a mensagem desencadeia em: a solução é confiar em Deus. Confiar no julgamento vindouro de Deus,
não se desesperar com os acontecimentos presentes, que eram catastróficos, diga-se de passagem, mas confiar no que Deus tinha a nos enviar, prometido. No fundo, todo o Antigo Testamento trata de promessas que Deus fez e que cumpriria. Isaías não foge à regra, com suas peculiaridades, mas trazendo a questão do julgamento vindouro de Deus, que ao povo dele não assustaria, mas sim aos inimigos de Deus. Ao povo dele só trazia esperança e conforto. E um outro tema, de 3 ainda nessa questão do confiar em Deus, é confiar na libertação e na salvação vindoura de Deus. Então Deus não ia permitir que seu povo permanecesse na escravidão, não ia permitir que seu povo nunca saísse do jugo dos inimigos, e com certeza a salvaria. Então daria sempre essa conotação de salvação da situação política, daquele contexto em que se encontrava aquele povo. Mas isso era só uma prefiguração da salvação espiritual, que de fato é a eterna, que nós aguardamos esperançosos, não só o povo de Israel, mas todo o povo de Deus que foram trazidos ou juntados à nação de Deus. E nós somos um deles, nós somos os gentios, o povo salvo de Deus, o povo santo de Deus, a nação que Deus escolheu para salvar. E ainda teremos mais outras gerações que virão depois de nós, mas nós já podemos nos considerar dentro desse grupo. E por último, uma outra mensagem que não é subliminar, mas muito patente no livro de Isaías, é em quem devemos confiar. Em quem devemos confiar, Isaías deixa bem claro, para que nós não titubeássemos na nossa fé, na nossa esperança, na nossa postura diante de em quem devemos confiar. Então tem essas 3 mensagens, e depois tem um outro bloco de mensagem que é a solução apontada. Ele traz a solução generalizada, mas depois ele aponta, ele mesmo faz uma análise conjuntural e mostra àquele povo e a nós também a solução apontada: esperar e confiar em Cristo. Ele não fala de modo expresso, mas de modo implícito a respeito de Cristo. Esperar na vinda do Rei Messias é o livro que se chama, muitos estudiosos costumam denominar o livro de Isaías de o Evangelho do Antigo Testamento. É o livro que mais se refere ao Cristo de Deus, ao Jesus de Nazaré. Não de forma explícita, como falei, mas de forma implícita. O outro, esperar na vinda do servo, expressão muito usada no livro de Isaías, de onde o que mais ressoa na nossa mente quando falamos em servo, e nós vamos ver o hino sobre o servo sofredor, que é algo que Jesus mesmo reverbera no Novo Testamento. Esperar no único Rei, Messias e servo. E aí ele associa a questão de ser servo e ser rei e ser Messias. Algo aparentemente paradoxal, mas que Jesus soube muito bem mesclar esses paradoxismos, mostrando uma sintonia perfeita entre ser servo, ser rei e ser o ungido de Deus. E em que sentido, e em que conjuntura, e em que esfera ele era servo, era rei e era Messias. Não era um servo humano, não era um rei humano, nem político, e nem enviado de nenhum homem, mas o enviado de Deus. Esperar em Jesus como o único. Esta questão da unicidade, desde Deuteronômio, o Antigo Testamento trata, o livro de Isaías realça e determina, e deixa claro, e evidencia
com muita clareza a incomparabilidade e a unicidade de Deus. Não há outro igual, não há outro nem sequer desigual. Ele é incomparável e único. Isaías faz isso com muita eloquência e até poeticamente. E em quem devemos esperar? É a mensagem mais contundente de Isaías, e que ele deixa claro em todos os momentos que nós não podemos ter esperança em alguém indeterminado. Ele determina com muita clareza essa esperança, a direção da nossa esperança. Portanto, isso é o resumo, em suma, o que o livro de Isaías traz de uma forma muito contundente, de uma forma muito abrangente e clara. Na próxima aula nós trataremos do próximo profeta e em breve vocês receberão. Até logo e até a próxima.